Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo. Bom, o tema de hoje é um tema controverso, polêmico, complexo e mais o que vocês queiram chamar, né? Uma seara aí muito difícil da gente pisar. É uma matéria aqui do site Palpites Digital, que eu vi aí já tem um tempo, eu tinha salvo para poder trocar essa ideia com vocês e hoje eu estou aqui para falar sobre isso, que é como jogar jogos antigos sem usar pirataria. É um tema, como eu falei, muito complexo, muito difícil da gente entrar, da gente debater sobre isso, porque existem diversas opiniões, diversos pontos de vista, diversas considerações, né? Tem gente que é contra um pouco, mais ou menos, tem gente que é a favor, mas não tão a favor, e assim a gente vai levando. Em se tratando de países como o Brasil, esse é um tema deveras polêmico, vamos dizer assim, na linguagem jurídica, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, se eu lembrar vou deixar o link aqui na descrição, onde teve gente que concordou, teve gente que não concordou, isso é completamente normal. O meu ponto de vista é que pode ser ou não, mas depende, não tem aquela brincadeira, né? Sim ou não, mas talvez. Eu sou adepto, não posso criticar, sou adepto de ROMs, de MP3, eu sempre toco nessa tecla, geralmente quando alguém discorda ou fala que é contra a pirataria, e eu já quebrei vários argumentos nesse aspecto, né? Para quem não sabe, eu sou formado em Direito, tal, não atuo, mas estudei, sou filho de advogado e tal, entendo um pouco dessa área, e é muito complexo justamente por isso. Eu já participo de alguns fóruns e alguns grupos onde toda hora isso vem à tona, as pessoas ficam criticando o torrent, porque quem defende o uso de torrent defende que os preços de torrent e pirataria em geral, defende que os preços são altos, que nem todo mundo tem acesso, que a indústria só quer vender, e DLC e aquela coisa toda, que a indústria só vive de lucro sem pensar no bem-estar dos jogadores, entre outras coisas. E quem é a favor, obviamente, da indústria e tudo mais, defende que a indústria é uma empresa, e como uma empresa ela realmente tem que ter lucro, e tem a questão dos desenvolvedores, né, que tem que receber lá os royalties ou o que quer que seja, porcentagem lá dos jogos para poder continuar fazendo bons jogos, tem que ter o ânimo financeiro, e nenhum dos dois lados estão errados, né? Então assim fica complexo da gente poder julgar. Então, como eu falei, às vezes eu quebro as pessoas no argumento, porque muita gente vem, tá jogando jogo pirata, isso é crime, bababá, aí tu vai ver o celular do cara, tá cheio de MP3. Tu vai ver, às vezes, o cara tá usando o Spotify craqueado, né? Tu vai ver, às vezes, o Windows da pessoa é um Windows pirata. Então, assim, ou a gente faz a coisa como tem que ser, ou não faz. Ou você defende, não dá pra você ser meio vegano, não dá pra você ser meio carnívoro, ou é ou não é. Meio carnívoro até dá, né? As pessoas são menos radicais nesse aspecto, mas não dá pra você ser meio vegano, não existe um vegano que coma carne de vez em quando, né? Então assim, e quem defende essa questão tem que sustentar até o final. Então se você é contra a pirataria, você é contra a pirataria. Pelo menos é assim que eu acho, né? Não dá pra você apontar o dedo pra alguém e criticar, né? Não adianta você apontar o dedo, o cara tá fumando, sendo que você, sei lá, fuma outro tipo de cigarro, ou fuma uma outra droga. Então, né? Então ninguém critica ninguém, ou você guarda a sua opinião pra você. Não dá pra criticar que o fulano joga ROMs pirateadas e você tá com Windows pirata ou tá ouvindo MP3, né? Pra muita gente, o MP3 é uma coisa legalizada, e não é. Né? Muita gente, quer dizer, depende da situação, obviamente, né? Se você baixa de alguma plataforma original, você pagou, tudo bem. Eu tô falando desses MP3 que rodam livres aí na internet, que todo mundo baixa do jeito que quer. Você bota lá músicas, coletânea do artista tal, você baixa lá a coletânea inteira em MP3, tem gente que não vê problema nenhum nisso, acha normal, e não é. É pirataria, você não pagou pelos direitos da música. Então, dito isto, vamos trocar uma ideia aqui, eu não vou muito entrar em quem está certo, quem está errado. Vamos ler a matéria, depois a gente vai conhecer um site que eu realmente não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e que, ao meu ver, pela pouca passada aqui que eu dei nele, aqui assim, de uma olhada que eu dei nele, gostei, achei interessante, pretendo realmente fazer uso. Vamos lá. Piratear jogos é um crime, mas já há algum tempo temos uma área bastante cinza em torno da pirataria de jogos antigos. E quando eu digo antigos, não me refiro a 2008, quero dizer de 88, 90, jogos da era de ouro dos videogames. Essa é uma matéria escrita pelo André M. Coelho. Eu não sei nem de que ano é. Vamos ver se no final faz a menção aqui de que ano que é a matéria. Os remakes de clássicos. Claro, os jogos mais famosos transformaram-se em novos remakes para as plataformas mais recentes, mas eles são no máximo 1%. E o resto dos 99%? E aquele jogo de fliperama que você só jogava no fundo da padaria da esquina?
Aí ele vem falando aqui o papel da pirataria. Eles são importantes também, mas sem o ato da pirataria, muitos deles poderiam não existir mais. Se esquemas de proteção fossem infalíveis como era pretendido e a lei de direitos autorais fosse sempre obedecida, a maioria dos programas publicados no passado acabaria desaparecendo para sempre. Muitas referências culturais de uma geração teriam se tornado extintas devido ao grande controle da mídia. Mas mesmo assim, ainda estamos tratando de ilegalidade, ou não? Aí ele faz uma pergunta aqui, esse é o site que a gente vai ver já já. Aí ele fala que a pirataria legal, entre aspas. Emuladores ainda não encontraram um espaço na legislação. Por um lado, jogos lançados em 1990 ou antes já estão perdendo hoje em dia a sua propriedade intelectual e acabam indo para domínio público. Estes jogos são aqueles que você pode jogar sem se preocupar. Mas mesmo assim, é difícil discernir entre os jogos que são legais ou ilegais de serem jogados com um emulador. Então, como jogar jogos antigos sem usar a pirataria? Good Old Games é um serviço de distribuição digital famoso por trazer bons jogos antigos com absolutamente nenhuma proteção ao software. Eles enxergam os piratas como a concorrência. Seu objetivo é ser o mais próximo possível da facilidade de uso, onde você busca o nome de um jogo, paga por ele um valor justo e barato, baixa e joga. O GOG, que no caso é o Good Old Games, entende que nem todos os piratas são criminosos, eles estão apenas tentando cortar todas as restrições e simplesmente jogar os jogos que eles querem, incluindo aqueles antigos e difíceis de achar. Uma outra opção de quem quer jogar os jogos antigos é buscar em sites como Mercado Livre e eBay pelos consoles e jogos antigos para jogo. Lógico que essa é uma opção menos prática, mas ela ganha pela nostalgia e pela garantia de que um console antigo dificilmente estraga. Por fim, existem sites na internet como os chamados Vaporware. São sites que reúnem jogos perdidos e não tão populares e que você provavelmente não encontrará em nenhum outro lugar. Seu uso não é considerado pirataria e a grande maioria das empresas dona desses jogos já deixou de existir há muito tempo. Basta digitar Vaporware na sua barra de pesquisa que você encontrará várias opções de sites seguros com estes jogos. Considerações finais. Nós temos a consciência de que a pirataria é a opção fácil para encontrar jogos antigos, mas eu insisto na ideia de investir em serviços legais de qualidade para que mais jogos sejam revividos e quem sabe ganhem continuações pelas empresas que veem um público ansioso por novas versões dos jogos. Pense como um investidor, não apenas como um consumidor. Ao comprar jogos antigos e quem sabe não veremos em breve opções legais para jogos antigos pipocando por aí. Enquanto eu fui lendo, eu fui refletindo aqui um pouco e de fato ele tem razão em alguns argumentos. Vários pontos aqui, uma matéria realmente curta, objetiva, gostei muito aqui, vou até salvar para ler com calma depois. Então, antes da gente ir lá para o site e trocar essa ideia aí, vamos analisar alguns pontos aqui. Primeiro, a questão do domínio público, né? Muitos de vocês talvez não saibam, mas aqui no Brasil tem uma lei, eu só não me lembro agora se são 30 ou 35 anos, depois eu vou até fazer um vídeo separado, vou pegar aí os jogos que já são públicos, para quem sabe fazer um vídeo aí pra gente. Mas eu acho que são 30 anos. Depois de 30 anos, toda patente, todo direito, ele é extinto, entre aspas, não é bem extinto, tá? Ele perde, ele é como se fosse aquela patente dos remédios, né? Depois de um determinado período, podem se tornar genéricos. O fabricante lá, quem criou a fórmula, tem um tempo que ele pode explorar sozinho, uma espécie de monopólio, depois cai em domínio público. No caso dos games e de outras coisas, livros, canções, textos, depois de um certo tempo cai o que a gente chama de domínio público. Existe até um site chamado dominiopublico.org que você pode entrar lá e consultar. Você pode baixar, fazer o que quiser. Entre aspas, fazer o que quiser, vírgula. Você não pode alterar, você não pode, em alguns casos, vender aquilo, né? Você não pode pegar aquilo e fazer o que você quiser no texto, ou na música, ou no jogo. Você só pode usar e vender determinadas circunstâncias. Lógico, vamos supor um jogo, você baixou aquele jogo, você botou numa mídia, botou numa capinha, tudo mais, que você está comprando, você está vendendo, na verdade, é o serviço ali, mão de obra, aquelas coisas todas, você não está vendendo propriamente o jogo, né? Então, basicamente, é assim que funciona. E mais
Mas um outro ponto que ele colocou, a questão de estimular realmente as empresas a lançarem coisas novas. A gente viu que Sega, a própria Nintendo, Microsoft, tem lançado remakes, tanto para Android quanto para outras plataformas também, de serviços baratos, né? Eu acho que a comodidade acaba facilitando isso. Muita gente às vezes paga por um jogo ou por uma música no sentido de realmente contribuir com aquele artista ou com aquele desenvolvedor que ele curte, que ele gosta. É uma espécie de agradecimento ou que quer que seja, e funciona muito bem. Novamente usando o MP3 como exemplo, se a gente voltar aí uns 15 anos atrás, 20, a gente lembra que era praticamente impossível alguém pagar por música. Era inviável, né? Ninguém pagava, todo mundo baixava. As pessoas que não compravam CD baixavam na internet. Sempre teve essa guerra. Quem defendia que o CD era melhor, porque o som era mais limpo, você estava pagando o artista ia falir, aquelas coisas todas. Essa discussão não é de agora, né? Muita da garotada acha que essa discussão de pirataria é atual. Muito enganados. Isso é antigo demais, que explodiu mesmo nos anos 90, pelo menos aqui no Brasil, né? Com a chegada das indústrias, abertura do mercado brasileiro, enfim, investimentos, né? Houve aquela questão ali da indústria brasileira se fechar ali na década de 90, na Zona Franca de Manaus, tudo era aqui dentro. O Brasil, de certa forma, financiou a pirataria, só você buscar sobre esses assuntos na internet, financiou entre aspas, de novo, né? Houve a gente fechou as portas para o capital estrangeiro, para o mercado estrangeiro, então aqui dentro a gente mesmo entre 90, 89, 90 e 91, a gente teve uma avalanche de clones, por exemplo, do próprio Nintendinho. A patente foi pirateada aqui dentro por empresas brasileiras, Gradiente, tantas outras aí, né? Piratearam na cara dura ali o Nintendinho, a Atari, com o apoio do governo brasileiro na época, que queria fomentar a economia interna, né? Então, a gente fica sempre nesse vai e não vai, mas isso não é uma discussão atual, não é uma coisa contemporânea, já é muito antigo, mas na década de 90 isso explodiu, principalmente com a chegada dos sons, né, da indústria fonográfica. O vinil estava saindo, chegavam os CDs e muita gente discutia isso, né? Aí já no início dos anos 2000, com a era da internet, as pessoas começaram a baixar essas músicas e o CD foi caindo, até que foi praticamente extinto da face da terra, ninguém tem mais CD. Então, assim, é uma discussão bem antiga. Então a gente pode bater nessa tecla, né, de quem está certo, quem está errado. Um outro ponto também que ele meio que falou intrinsecamente é a questão da segurança. Hoje baixar qualquer tipo de arquivo, hoje não, né, sempre foi, é muito nocivo e perigoso. Por vários fatores. Eu baixo muitos jogos mod para Android, faço isso, não tenho vergonha, já cansei de falar aqui, mas eu tenho um telefone exclusivo para isso. Um telefone onde eu não tenho instalado aplicativos bancários, e-mail, nada disso. É uma conta genérica de e-mail para coisas básicas e jogos mod. Então eu não tenho muito problema com relação a isso. Mas uma verdade, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o aplicativo pode instalar um malware, enfim, pode estragar o seu telefone, pode criptografar para pedir dados bancários, no caso de jogo também de PC, a mesma coisa. Então, assim, é uma verdade, isso não deixa de ser, enfim, um argumento plausível, né? De que a gente tem que tomar cuidado. Geralmente comprando o produto na loja, lacrado, tudo mais, você não vai ter esse tipo de problema, ou caso tenha, você tem a quem recorrer. Um outro ponto também interessante é a questão da flexibilidade, da praticidade, né? Você, como eu falei, aquela questão do MP3 há um tempo atrás, ninguém imaginava comprar música, consumir, pagar por um serviço de música, né? E hoje em dia é muito cômodo, é muito prático, facilita demais. Você paga aí uma mensalidade, de repente rachando com 2, 3 pessoas, você paga uma mensalidade às vezes de 10, 12 reais, você tem uma infinidade de música. Trocou de telefone, só você ir lá logar, puxa todas as suas músicas de volta. É muito cômodo, é muito prático. De certa forma você está investindo no artista que você gosta. Então, assim, todo mundo ganha. Não, eu acho que realmente o fator preço é uma coisa que afasta boa parte das pessoas. Se existissem, como já existem vários, e isso aí tende a aumentar, a Steam é um exemplo disso, serviços onde a gente pagasse uma mensalidade, tivesse um acervo gigante, ou sei lá, eu não sei, tem como fazer, né? Há um tempo atrás isso não existia e hoje existe. Então eu não sei o que a indústria de games precisa fazer para de repente tentar condensar isso tudo. Como são várias, né? Elas são concorrentes, isso também dificulta. Cada um tem a sua loja, cada um tem a sua forma de enxergar as coisas e tudo mais. Eu não sei. Eu sei que se existisse um serviço que você conseguisse agregar tudo isso,
jogos antigos, jogos atuais, num preço legal, eu acho que a pirataria, pelo menos aqui no Brasil, reduziria consideravelmente. Eu tô sendo meio sonhador, né? Mas quem sabe. Então, esse site aqui que ele citou é o Good Old Games. Então, como eu tava falando para vocês, não sei se vocês já conhecem, se não conhecem, dê uma olhada depois. Muito legal, descontos que às vezes realmente batem aí 90%. Eu tava vendo esse jogo aqui, ó, Craft the World, tá saindo por R$ 2,60. Eu acho que esse jogo é para Windows, né? Tá aqui as plataformas, ó, Windows, Mac. Aqui no caso tem para Windows, Linux e Mac, que é o Musical Store, tá saindo ali por R$ 14,49. Eu não sei se tem para Android, para plataformas mobile. Eu creio que não. Pelo que eu tô vendo aqui é só Windows, Mac, só mesmo PCs, né? Vamos dizer assim, computadores, Windows, Mac e Linux. Ó, o The Witcher tem bastante jogos atuais e jogos nostálgicos, tá? Com preços realmente muito interessantes. O Cyberpunk 2077 está saindo por R$ 100, R$ 99 e uns quebradinhos. Ó, Empire Gold Edition está saindo por 3 e uns quebradinhos. Elysium, R$ 18, ó, uma queda bem interessante, era 75, está saindo por 18. Eu não sei esses preços se realmente estão dentro da margem normal aí, ou se é uma Black Fraud, né? Às vezes acontece isso, risca ali, de repente o preço normal dele já é esse daqui, teria que fazer uma consulta. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ó, The Witcher 3 tá saindo por R$ 20, cara, para Windows. Não tenho, eu acho que é um jogo caro, né? Eu vejo muita gente falando desse jogo, é um jogo mais atual, eu não entendo muito, mas poxa, R$ 20 tá num preço muito bacana, né? Muito legal. Então assim, dá pra comprar. A desculpa do preço também, às vezes, muitas das vezes, é meio que comodismo, né? Muitas vezes a gente, como já tá na prática, já tá na comodidade, a gente acaba indo lá e baixando o jogo e tudo mais. Mas que dá pra comprar, dá sim, tá? Então é só a gente fazer um esforço. Se realmente esse argumento do preço para você for um dificultador, né? Se o jogo, por exemplo, esse jogo aqui de R$ 200, esse System Shock aqui, não sei como é que pronuncia, é um jogo caro, então sei lá, talvez você consiga sustentar a teoria de que o baixar seria mais interessante. Mas um jogo que era 100 tá por 20, né? Ou então se um jogo é lançamento e tá por R$ 100, eu acho que vale um esforço, às vezes, não sei, eu queria conversar isso com vocês. Eu realmente fico em cima do muro, eu pagaria, se eu realmente gostasse daquilo. Falo porque tô investindo, eu sou exemplo, nunca me vi comprando nada, comprando jogo, comprando crédito, tô fazendo isso no celular, cara. Tô jogando, vocês sabem, Modern Strike, que é um jogo para Android, e toda semana eu boto ali R$ 30, R$ 40. Tem os mods, eu sei que tem, mas eu me sinto estranho jogando com mod, sabe? É como se, sei lá, é como se eu não estivesse jogando, é estranho. Eu entendo, por isso que eu falo que eu entendo os dois lados. Porque fica discrepante pra gente que investe no jogo, você chega lá jogar com um cara que baixou o mod e é imortal, por exemplo. E você gastou ali um dinheiro pra montar o teu personagem, comprar roupa, comprar arma, comprar escudo. Aí vem um cara ali te dá um tiro e te mata. Entendeu? Então assim, acaba estragando o jogo, desestimula, porque as pessoas não vão instalar, não vão gastar. Consequentemente, não gastando, os desenvolvedores não atualizam e a gente fica nesse círculo vicioso aí, não consegue sair lá na ponta. Então, como eu falei, eu fico em cima do muro, não dá pra mim esboçar uma opinião por diversos fatores. É um assunto muito polêmico, mas a gente tem que conversar, tem que discutir sobre isso e eu queria ouvir a opinião de vocês. Que dá, né? Se a gente se esforçar, dá pra comprar os jogos, sim, nem que seja um por mês, a cada 2 meses, mas se esforçando a gente consegue melhorar um pouco esse cenário e fazer com que todo mundo ganhe. Ganha a gente que tem bons jogos sendo lançados, ganha os desenvolvedores no seu financeiro mesmo, na sua remuneração. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado, trazido à luz aí alguma discussão, feito você refletir um pouco. Qualquer dúvida deixe aí na descrição, se você concorda ou não concorda. Se você conhece algum outro site parecido com esse, para poder pode deixar o link aí na descrição pra galera. Eu sei que deve ter vários, né, que vendem jogos assim um pouco mais baratos. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Fui!